Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui fagoteando com o 9º episódio da série Only Murders in the Building na Star Plus. Charles, I need to camp. Okay, I don't know what work you've had done, but it's too much. And that is not the response you first want. Pois bem, pessoal, entramos então na reta final aqui da primeira temporada da série. E este penúltimo episódio com certeza prometia muitas emoções. Afinal de contas, estávamos vindo de um gancho muito interessante, onde a Jan havia sido esfaqueada. E aí, qual era o destino dela? Ela morreria assim de cara? Sofreria um pouco e depois acabaria morrendo? Talvez o assassino tentasse mais uma vez pegá-la no hospital, por exemplo? Algo do gênero? Não, nem uma coisa nem outra. Na verdade, tivemos até um balde de água fria por aqui, porque as emoções que poderiam ocorrer aqui neste penúltimo episódio, e mais ainda talvez no derradeiro, não foram exatamente oferecidas pra gente, porque logo de cara, assim, na abertura do episódio, nós já percebíamos que ela estava viva, né? Ela apertava a mão do Charles, ok. E também na próxima cena, já descobrimos que ela já estava voltando do hospital, ou seja, estava plenamente reestabelecida. Ou seja, o episódio em si, ele voltou a estaca zero do que estava antes. Né? Ou seja, a agressão que ela sofreu, para nós, espectadores, quase não resultou em nada. E de fato, a única coisa boa, digamos assim, foi justamente para o grupo, né? Os três detetives. Ou melhor, os outros dois, né? O Oliver e a Mabel, que passou a considerar ou respeitar, digamos assim, justamente as opiniões de Jan, porque ela estava completamente certa, né? Sim, não era nem Ted nem Tel que haviam assassinado o Tim, por motivos óbvios, que a gente já tinha os indícios, as provas que realmente, nesse quesito desse assassinato, eles eram completamente inocentes. Aquelas outras coisas relacionadas a Zoe e a profanação dos falecidos, aí tudo bem, eles eram completamente culpados. Mas o que tange a Tim, na verdade tudo de novo, pela acho que quarta vez, voltou a estaca zero. Eles não sabiam para onde ir. Na verdade também eles tinham uma nova motivação, porque os três estavam correndo o risco de serem expulsos ali do condomínio. Primeiro, claro, o Oliver já tinha aquela questão de estar devendo muito, então ele já recebeu a notificação de despejo. Mas aí teve também aquela fatídica reunião de condomínio, onde, por votação, também se decidiu que tanto a Mabel, na verdade, só a presença dela dentro do prédio, né? Porque o dono do apartamento, na verdade, é a sua tia. Ela teria que se ausentar ali das dependências. E também, já que estavam querendo botar o Charles para fora. Ou seja, o trio estaria escorraçado dali. A única solução, então, era exatamente descobrir quem é o assassino, porque, de fato, isso livraria a barra deles, porque eles estavam completamente queimados na visão de todos os condôminos, com exceção, e de maneira irônica, do Howard, né, que passou a defender justamente porque eles sacaram, né, que eles estavam fazendo uma coisa boa, tentando descobrir quem era o assassino. Ou seja, ali na votação ele até votou a favor que todos eles ficassem ainda ali no Arconia. Mas que era voto vencido. Aliás, a Bunny, né, fez com que ele não muda o seu voto, porque senão você também vai ser denunciado, porque digamos que a sua gatinha, a Evelyn, está fedendo e os vizinhos já estão reclamando. Aliás, ele não ficou sabendo, né, que foi o Charles que arrancou a patinha da gata quando justamente encontrou, né, a gata dentro do congelador, quando ele foi buscar um pouco de gelo para reanimá-lo, né, porque ele havia desmaiado, né, quando havia visto o sangue no nariz do Charles, né. Bom, enfim, o que vale, eles estavam ainda com a mesma motivação de sempre, tentar descobrir quem é o assassino, com o agravante que podiam ser totalmente expulsos ali. Eles não tinham lá muitas coisas, na verdade, a analisar. Quem faz eles terem uma nova linha de talvez fazer alguma pesquisa para lá e para cá, tentar achar um novo indício de alguma prova, de qualquer coisa, enfim, foi um personagem novo que apareceu por aqui. Assim como no episódio anterior apareceu uma batelada, né, aqueles fãs malucos, apareceu aqui, digamos que um dublê, não, é um dublê mesmo, né? Ou eu ia falar um alter ego do Charles. Exatamente o seu dublê quando ele fazia lá a série Brazos, sim, Pataki. Pois é, que belo sobrenome, né? Uma pessoa quase idêntica a ele, só que o pequeno detalhe, é uma mulher que fazia o seu dublê de corpo lá na série que ele filmava.
muito engraçado. Na verdade, a presença da Pataki aqui salva muito este episódio, porque, vamos considerar logo de cara, né? Esse episódio, ele é de transição. Ele, como eu disse, as promessas que ele havia dado pra gente, o episódio anterior, do seu final, e que poderiam resultar de muita coisa interessante por aqui, nada disso aconteceu, né? Porque tudo foi resetado. Então, precisava de alguma força aqui na narrativa desse episódio para sustentá-lo, porque senão ele seria completamente inútil, porque tudo voltou, como disse, ao mesmo ponto que estava antes. Ele seria pior até que aquele outro episódio, que foi a Reviravolta, titulado Reviravolta, foi justamente aquele onde tinha a perseguição de carro, né? Onde Charles e Oliver perseguia o carro de Mabel e Oscar, né? Aquele episódio foi bem arrastado, não serviu lá para muitas coisas, a não ser, claro, as considerações ao final dele, e somente isso. E esse aqui teria a mesma pegada, só que a presença dessa dublê de corpo ali do Charles é sensacional. É um personagem para lá de interessante e já merece, com certeza, voltar para a segunda temporada. Porque ele já é fundamental. É um alter ego ali do Charles muito interessante, né? Basicamente ele é tudo que o Charles devia ser. Mas não é. Porque é uma figura também retraída, né? Com certeza a Pataki não sofre da solidão eterna que todos os personagens aqui aparentam ter, né? Ou tem, né? Talvez uma boa coisa a ser desenvolvida também na segunda temporada para esse personagem aqui muito interessante. Realmente, ele salva. E foi justamente a Pataki que veio com outras linhas de análise ali da história. Primeiro que ela veio com um conceito bastante interessante, né? A motivação do crime foi passional. Pois é, provavelmente, como já aquelas coisas relacionadas a dinheiro, né? Ou melhor, as joias em si estavam completamente descartadas, pelo menos em relação à família Dimas, talvez fosse uma questão sim de amor, coração partido ou qualquer coisa que o valha nesse sentido. Seria uma boa análise. E depois eles também sacaram aquele detalhe importante de novo dos sacos de lixo, que foi a primeira coisa que fez exatamente os três, ao mesmo tempo, se interessar pela questão do Tim Kono ter sido assassinado ali dentro do prédio, mas está usando um pacote de lixo que não era do seu próprio andar. Acho que cada andar tinha uns alfilete ali que amarra o saco de lixo de cor diferenciada. Ele usava um azul e no caso do andar dele era laranja e ele estava com um azul, ou coisa parecida, uma coisa contrária. Eu nem verifiquei lá o primeiro episódio para lembrar direito o que eles falavam, porque eles começaram, afinal de contas, tudo isso através exatamente do saco de lixo. Foi a primeira coisa que chamou a atenção, que eles estavam fazendo uma coisa errada, ou fora do lugar, digamos assim, o Tim, né? Naquela mudança de andar para andar, e por causa do saco de lixo eles sacaram que tinha uma coisa errada. Só que também, ali dentro do saco de lixo, os outros sacos que eles pegaram lá dentro da lixeira, que eles trouxeram para análise, outras coisas passaram batido, e foi também justamente a Pataki que falou: tem esses copos aqui que podem estar com veneno. Aliás, a questão do veneno foi a coisa que eles mais esqueceram durante toda a investigação. Sim, eles são completamente amadores e incompetentes, mas na verdade a gente acaba esquecendo que está acompanhando a série, se não fica naquela de realmente tentar adivinhar, como se estivesse lendo um bom livro de Agatha Christie, né? De tentar, talvez seja aquele, talvez seja o outro personagem que seja o verdadeiro culpado. Eu não fiz isso, confesso para vocês. Durante todos os episódios, eu não ficava tentando adivinhar quem era o possível culpado. Eu ficava apenas curtindo a história. Quando eu leio os livros da Agatha Christie, eu até começo a formular algumas teorias. Mas aqui, eu realmente nunca apontei. Não, é fulano, é ciclano. Nunca. O tempo todo eu só via realmente a narrativa se desenvolver. Acho que quem curtiu essa série dessa maneira, lá os livros de Agatha Christie, realmente tentar achar indícios de apontar aqui ou acolá, talvez já tivesse indicado, né? Foi a fagotista. Provavelmente, né? Mas não é o caso. Digamos que para ela em si foi muito bem disfarçado. Inclusive, claro, o esfaqueamento foi algo que eu acho que tirou realmente ela da lista de suspeitos de muita gente. Só que ela já retorna aqui mesmo, né? Enfim, isso em duas linhas de, digamos, desvendamento do mistério, porque do lado de Mabel e Oliver, eles acabam indo de novo fazendo as pesquisas lá nos pacotes de lixo e chegam à conclusão que sim, aliás, primeiro eles confirmam, né, que havia uma amante realmente ali
rondando o apartamento de Tim, a vizinha confirma. Outra coisa que eles deixaram passar batido, por que nunca fizeram entrevista com esta moradora, né? Era uma coisa essencial, justamente parede, ela devia saber alguma informação, né? Mas, tudo bem, são amadores. Mas nem a polícia também não fez essa pergunta para ela. Enfim, confirmaram que havia sim uma mulher amante dele. E tinha aquelas coisas lá da caixinha forrada de brinquedinhos eróticos que ele já havia achado. O Oliver lá no segundo episódio, se eu não me engano. Ou foi no primeiro? Não lembro. Não, acho que foi no segundo, né? Que era quem é Tim Connor. De qualquer forma, né? A Liz acaba descobrindo aquele objeto que ele já tinha pegado, o Oliver que tinha rodado. Na verdade, aquele ali é um objeto para limpar o fagote, né? Tirar as gotículas, na verdade, de saliva, né? De tanto que você usa o instrumento. O instrumento de sopro sempre tem esse inconveniente, né? Você tem que limpar ele, porque senão ele fica todo completamente babado por dentro. Eu já tive um saxofone e realmente é uma coisa complicada. Enfim, dali os dois sacaram que realmente ela era a culpada. Jean, porque exatamente aquele objeto é um limpador de fagote. Não tinha coisa mais óbvia, uma prova categórica que é ela a culpada então do assassinato. Por sua vez, o Charles acabou descobrindo da pior forma possível, já que ele estava completamente, né, relacionado com ela, apaixonado, né, com os 4 pneus arriados, descobriu da pior forma possível que ela já mentia para ele há muito tempo, quando ela disse, né, desde lá do comecinho do primeiro encontro, que ela era a primeira fagotista da orquestra que ela participa. Mas ela não é, pois é. Aparece lá aquela menina prodígio, musicista, né, que é sim a verdadeira primeira fagotista da companhia musical. E quando ele percebe, óbvio, cai toda a ficha para ele que se ela está mentindo nesse sentido, aí, claro, ela vai estar mentindo em muitas outras coisas, né? Bom, pelo menos a gente acha que é isso que está passando pela cabeça dele. Porque, na verdade, apenas o que aconteceu foi o sangue de novo verter do seu nariz. Mas é óbvio, não é possível que ele continue sendo burro. Quer dizer, a gente já estava sendo enganado junto com ele. Quer dizer, não pode chamar ele de burro então. Todos somos. Ora bolas. Mas o que vale é que sim. Ela é, claro, ele, o Charles, talvez. Não tem como ele dizer que ele acredita nela ainda. Não é possível que ele vai fazer essa mancada. Não é possível. Ele não é tão burro. Ou é? Enfim, mesmo que não seja, né? Os outros dois vão dizer para ele, né? Primeira oportunidade que eles se encontrarem. A não ser, claro, que ela ataque o Charles. Quer dizer, não dá para saber direito o que vai acontecer, na verdade, no desenrolar e na conclusão da série para o 10º episódio. Isso porque a série sempre surpreende, né? Uma boa característica aqui de Only Murders in the Building é que exatamente ela sempre, a cada novo episódio, ela tenta inovar de uma certa forma. Quem não percebe isso, talvez realmente é porque não está curtindo esta série que, na verdade, eu acho que o grande erro da série é você curtir ela apenas como uma série de comédia e acabar não rindo muito, né? Porque não é um produto que faz você, como eu sempre digo, cair do sofá de tanto rir. É uma comédia mais suave, um texto mais inteligente, mas justamente o roteiro ele é sempre esperto, ele tenta inovar o tempo todo. E de novo, ele provavelmente vai fazer alguma coisa parecida no 4º episódio, na conclusão de tudo. Bom, na verdade, só resta mesmo a emoção final, talvez, típico de série de policial, onde temos uma coisa mais de ação, para pegar o verdadeiro culpado de tudo. Porque já que tudo agora sim está completamente solucionado, pelo menos a gente concorda, né, que só pode ser ela por causa daquele objeto encontrado na caixinha de objetos sexuais, com certeza sim, né? Acho que não tem como fugir, mesmo porque só tem mais um episódio. Não dá para ter outra reviravolta. Agora tem que ser ela mesmo a culpada. Enfim, esse episódio aqui só serviu realmente para tirar ela da posição de vítima do assassino, né, misterioso, para se tornar exatamente a pessoa que assassinou o Tim. Essa transmutação aqui desse personagem foi bastante interessante. Agora, a gente precisa descobrir se realmente são motivações passionais. Se foi uma mulher traída que resolveu se vingar do Tim, tem algum motivo? Tem a ver com as joias? Pode ser que sim, pode ser que não. Tem a ver com alguma grande mentira que ela tenha passado para o Tim também, porque ela pode ter dito também que era a primeira fagotista ali da companhia musical. Será que isso resultou em briga do casal? Ela acabou matando ele sem querer, talvez? Não dá para saber.
O último episódio vai ser completamente uma bela de uma explicação de que tudo aconteceu de uma maneira, pelo menos eu acho, né, coerente, sensata, com muita lógica, né? Não tem nenhum furo por ali, né? Se bem que é possível. Estamos ainda no produto cômico. Mas acho que tudo vai ter uma certa coerência, porque senão pode estragar, na verdade, se tudo não fizer um grande sentido. Tem que valer a pena. A conclusão tem que ser coerente, no mínimo, pelo menos. Bom, a gente vai descobrir isso amanhã quando vermos o 10º episódio aqui da série. Por enquanto, para esse nono aqui, penúltimo de Only Wonders in Building, eu atribuo apenas uma nota que eu dei para aquele episódio fraquinho também, que foi o Reviravolta. A mesma nota, 3,5 asteriscos. Um episódio que, se não fosse pela Pataki, seria bem frio. Um dos piores da série. Mas, realmente, a personagem ali da dublê de corpo de Charles é sensacional e tem que voltar para a próxima temporada. Bom, é isso.